Com alegria, eu tenho um misto aqui. Misto como homem, é com muita saudade que eu venho aqui. E o misto como profeta de Deus, que é a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Mas é difícil para mim a beça. Mas eu trago um abraço da Igreja do Fragoso. Muito bom estar com os irmãos. A Dulce também está passando mal. Hoje, só tem pastor que a mulher passa mal, né? Então, se você que aspira o episcopado, aí se prepara, né? Então, que guerra. Mas o Senhor é conosco e é um prazer eu estar aqui para celebrar esses 30 anos dessa congregação, né? Deus tem abençoado, Deus tem operado nesse lugar, graças a Deus por isso. E é muito bom estar com os irmãos. Eu tenho um livro para fazer uma consideração com ele. Eu não vou trabalhar em cima de um texto expositivamente, mas vou trabalhar dentro de um texto e a gente vê uma perspectiva de um livro bastante conhecido, é o livro de Jó. E sentado mesmo, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. No capítulo 13, eu vou usar alguns textos do livro de Jó. Depois que você abrir, eu quero orar pedindo a Deus que nos abençoe. Jó capítulo 3. Vamos orar. Pai amado, graças eu te dou por estar neste lugar, ó Deus amado, louvando o teu nome, te agradecendo por esses 30 anos, até aqui o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, ó Deus, e oramos pelos irmãos, oramos pelo Bispo Weber, a irmã Lourdes, seus filhos, pelo pastor Josenildo, a irmã Denise, seus filhos, os diáconos, os obreiros. Somos irmãos e a nossa expectativa, ó Deus, está na sua volta. A nossa esperança é a volta de Cristo, onde o Senhor voltará e nos levará, estaremos para sempre com o Senhor. Fala o nosso coração, Senhor, pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo, e que os santos do Senhor digam amém. Quando a gente fala assim, livro de Jó, a gente tem logo assim um tema na nossa cabeça que é a dor. Eu vou falar um pouquinho de dor, de sofrimento, mas eu quero trabalhar o livro de Jó numa perspectiva diferente. Eu quero sacar um outro tema dentro do livro de Jó, que é o conhecimento de Deus. Queria que os irmãos me acompanhassem nessa exposição, tendo essa ideia, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida. E quando nós olhamos o livro de Jó, e a gente não entende muito bem aquele diálogo entre Deus e Satanás, né? E existe um debate, uma controvérsia, porque cada teólogo entra numa linha de interpretação. E de fato, como Deus trabalha, eu e você não entendemos. Eu sempre falo que tem pessoas que falam assim, eu não aceito quando acontece alguma coisa na vida dela, eu não aceito, eu não tenho coragem de falar isso, mas eu tenho coragem de dizer assim, eu não entendo. Eu não entendo, porque Deus tem uns caminhos assim, que não é o nosso caminho, né? Tanto é que Ele é Deus, a gente olha o livro de Jó, e a gente olha assim, meu Deus, que coisa, que coisa, mas eu, nas minhas leituras no livro de Jó, no meu entendimento no livro de Jó, eu consegui sacar esse tema, ou esse título, né, o conhecimento de Deus. É um livro maravilhoso, é um livro muito lido, aplicado na vida da igreja, porque o que o livro de Jó, a princípio, quando a gente começa a ler, ele fala de dor, ele fala de perdas profundas. E quando nós olhamos a humanidade, o que a gente vê é justamente dores e perdas, né? Eu, recentemente convertido, com um ano, menos de um ano, porque eu casei depois de 9 meses e 6 dias,
o meu primeiro neném nasceu. Eu não consigo fazer nenhum discípulo desse naipe. Ele me espera muito. Então, assim, depois de 6 meses, o Daniel faleceu. Eu enterrei 3 filhos. Resumindo, enterrei 3 filhos. É um negócio de muita dor. Enterrei meus pais, Dulce enterrou seus pais, Dulce enterrou 2 irmãs, um irmão, e Dulce labuta. Nós labutamos com enfermidade há muitos anos, né? Guerra, de enfermidade, de lutas. Então, não é só a minha história, é a história de cada um de nós. Como disse o pastor Josenildo, quando as crianças subiram, o coral subiu, falou assim: cada rosto tem uma história. Cada rosto tem uma história. E quando a gente fala de dor, via de regra, a gente fala assim: a minha dor é mais profunda. Por que a nossa dor é mais profunda? Porque ninguém sente a nossa dor. A dor é nossa. Um irmão chegou para mim e disse assim: o senhor deve sofrer mais do que a irmã Dulce. Eu falei: não, eu não sinto o que ela sente. Eu me entristeço, me compadeço, eu oro, lamento, fico triste, mas eu não sei o que ela está sentindo exatamente. Me lembro quando eu senti uma dor de dente, e aí eu chamei, meus meninos ainda não eram casados, fiz uma reunião familiar, e comecei a conversar com eles, e comecei: o documento está aqui, o documento está ali, vocês vão fazer isso. Aí, mas o que foi? Não, é que eu estou com o dente doendo. Aí eles riram da minha cara. E quando eu conto isso, vocês estão rindo também, porque a dor não é tua. Porque a dor é minha, o dente é meu. Então, qual é a pior dor? É minha. Então, quando nós olhamos a história, o livro de Jó é um livro de dores e de perdas. E a humanidade vive dentro desse pacote. E é muito difícil a gente tentar assim, penetrar na luta e na história de Jó, porque é muito difícil até eu penetrar na história e nas dores da Dulce. Não consigo, né? Choro, oro, clamo, jejuo, mas não consigo penetrar na dor que ela está sentindo. A dor é dela. E o livro de Jó, o que é interessante, que ele é considerado pelos estudiosos um livro poético. Não sei onde eles viram poesia, mas há poesia no livro de Jó. Mas o livro de Jó é um livro de narrativa e também tem discurso. Então ele faz uma mescla muito maravilhosa. Mas Jó sofre, né? Quando a gente começa a ler, a gente vê Jó sofrendo. E aí alguém fala assim: Jó não reclamou. Você que acha que Jó não reclamou, você não leu o livro direito. Você precisa ler o livro direito. Jó reclama, e reclamação não é pecado. Por exemplo, a gente tem, conversando com um irmão essa semana, e ele falando que não conseguia orar, porque estava lá triste e tal. Eu falei: meu filho, você já leu o livro dos Salmos? O livro de Salmos é um livro onde fala da expressão da humanidade, um livro de dores. É poético, mas é um livro de dores. Senhor, por que te olvidaste de mim? Quer dizer, por que te esqueceste de mim? Porque eu ando lamentando sobre a opressão dos meus adversários, esmigalheci meus ossos. Então é um livro onde o salmista, ou os salmistas, eles expressam as suas dores, né? E aí Jó, ele reclama, ele fala, né? E ele transforma. O que ele faz? Ele pega os seus conflitos, as suas dores, e ele transforma em perguntas. E ele faz mais de 30 perguntas a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus calado. Deus lá sentado no trono, Deus só olhando para Jó. Deus calado. E Jó lá na guerra dele. E a primeira coisa que Jó faz, nesse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, vejam só o que ele faz. Disse, pois, depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima
não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Quer dizer, quando Jó começa a falar, né, aí depois disto, quando Jó fala aquela coisa bonita que a gente, Deus tirou, louvado seja Deus, vivi nu, não nasci, vou voltar nu. Aí a gente, ô glória, daqui a pouco eu falo, maldito o dia que eu nasci. Por quê? Porque dor intensiva, dor constante, é complicado. Quando alguém sente uma enxaqueca e toma lá um remedinho, e aí fica bom, puxa vida, é uma coisa. Mas quando alguém sente dor direto, meus irmãos, misericórdia. Aí Jó fala, mas Deus em silêncio. Bom, essa questão de Jó falar, Deus em silêncio, Deus só foi falar no capítulo 37, ou 38, se não me engano. Isso não significa que nós não podemos perguntar. A gente pode perguntar. Não tem pecado algum a gente perguntar. Chegar para Deus e perguntar para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Não tem problema nenhum. Mas isso não significa que Deus vai nos responder. Ele pode responder quando lá na frente ele começa a responder a Jó, se ele desejar responder, porque ele é Deus, ele é maravilhoso. Aí de repente Jó está lá na dor, aparecem lá 3 amigos deles, o Elifaz, o Bildade e Sofá. Aí eles olham Jó de longe, ficam tristes, se aproximam de Jó, e a Bíblia diz que eles ficaram tão pasmados com a dor de Jó, ficaram tão impactados com a dor de Jó, que eles sentaram do lado de Jó e ficaram 7 dias calados. Foi o melhor momento da visita daqueles homens, porque quando eles começaram a falar, como disse Salomão, até o tolo quando se cala é sábio, né? Tem umas visitas que, meu Deus do céu, melhor você orar de longe. Então, os 7 primeiros dias foi uma bênção, porque eles só choravam, só ficavam olhando para Jó, meu Deus do céu, meu amigo, e caladinho, sem falar nada, né? Aí, o que a gente descobre desses amigos de Jó? Que lá em Jó 42, do versículo 7 ao verso 9, Deus repreende os amigos de Jó e diz que eles falaram coisas que não tinham que falar. Falaram coisas que eles não sabiam por quê. Que eles julgaram Jó, está em pecado, Deus ouve o justo, isso acontece com o ímpio, e, enfim, a gente conhece a história, e eles começam a marretar Jó, jogar aquela indireta, tentar ferir Jó, e Jó lá calado, aí Deus, lá no final, Deus entra e chama a atenção daqueles homens, né? Bom, qual a primeira lição que a gente pode tirar dessa leitura aqui, desse livro todo? Eu estou usando o livro todo. Quando você vê alguém sofrendo, não tente julgar quem sofre, ou não rejeite quem sofre. Quando você vê alguém sofrendo, você tem que orar por aquele que sofre. Esse é o nosso papel, a gente orar, pedir que Deus tenha misericórdia de quem sofre, porque quem sofre muito, o humor, ele é alterado, sua sensibilidade fica à flor da pele, porque a dor constante, ela é deprimente, não tem forte. Às vezes nós pensamos que somos fortes, porque nós estamos bem, mas quando a dor vem nos apertando, ela nos deprime, ela nos abate. Você não é super-homem, você não é super-mulher, nós somos pessoas. E a gente não sabe lidar muito bem com a humanidade. A gente, ainda mais nós cristãos, nós achamos que, pelo Senhor estar conosco, que a humanidade, ela fica no canto. Não fica não, gente. Humanidade é humanidade, não tem como separar. Eu entrei falando que pregar aqui é um prazer, mas é muito difícil para mim.
Porque tem humanidade, tem história, tem memória, tem um montão de coisas junto que faz parte da nossa vida. E não tem como a gente ter um botãozinho assim, né? Tem gente que fala assim, não, eu deixo os problemas lá no meu trabalho, quando chego em casa eu me desligo. Como assim? Me ensina esse negócio. Qual o botão que você tem aí, que vira assim um botão, agora eu estou na igreja, né? Muitos anos atrás, graças a Deus, eu não ouço mais isso, porque eu discipulei a igreja. O dirigente do louvor fala assim, deixa o problema lá fora, agora vamos louvar o Senhor. Como assim? Como é que faz isso? Deixa o negócio lá fora, e depois agora, não, está tudo bem, uma bênção, eu não posso sair lá fora, porque o cara está lá fora, então aqui dentro estou numa boa. Como é que isso funciona? Isso é mentira. O que a gente tem é a graça de Deus sobre nós, e que a gente mesmo na dor, a gente louva e adora a Deus, mas aí a mente vai lá, vem cá, e acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Então, nós temos uma teologia, por exemplo, eu disse que quando a gente vê alguém sofrendo, para a gente orar, porque a gente tem uma teologia que sofrimento é resultado de pecado. Bom, pode ser ou não. O livro de Jó, Deus não disse que ele era um pecador deliberado, diz que ele era um homem justo, que se desviava do mal. E aí Deus ainda assim, vixe meu servo Jó, falou para o diabo, né? Quer dizer, ele é o meu servo, e foi esse homem que Deus deixou sofrer, esse homem de Deus, esse homem que foi exaltado nos céus, diante de Satanás, foi esse homem que sofreu. Então, o caso de Jó é um caso claro que ele não estava em pecado, é difícil sofrer, mas o livro, ele, pelo menos na minha interpretação, ele aponta uma direção segura, e essa direção, ela não vai tirar a nossa dor, a dor vai estar presente. Eu tenho conversado muito com Dulce, e tenho falado com ela o seguinte, querida, nesses 45 anos de casado que a gente fez agora em julho, Deus tem nos abençoado ricamente, nossos filhos, nossos netos, a igreja, mas a dor, ela faz parte do processo de Deus. Ela tem que estar lá, a gente não entende, mas tem que estar lá, porque Deus, Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, e Deus está cuidando de nós, Deus, Ele é maravilhoso. Então, esse sofrimento do livro de Jó, ele nos aponta para uma direção, e essa direção, ela vai nos dar segurança, e vai ser uma direção consoladora, porque a direção é o conhecimento de Deus. Aí Jesus disse o seguinte, Jesus veio para revelar o Pai para nós, né? E ele disse me fugiu agora o nome, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós conhecemos a Deus, Ele é algo tão maravilhoso. Eu digo conhecimento de Deus, não é esse conhecimento pleno, mas aquele conhecimento que o profeta Osés diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu sei que nós temos os convertidos aqui, nós conhecemos a Deus, mas a gente precisa crescer mais nesse conhecimento do Senhor, porque Jó, por exemplo, lá no capítulo 1, Deus fala que ele era um homem íntegro, justo, que se desviava do mal. Jó se preocupava com aquilo que seus filhos praticavam, oferecia holocausto a Deus, era um homem piedoso. Mas lá no capítulo 42, ele diz uma coisa que me espanta. Ele diz, eu te conhecia, e eu vou falar isso lá no final, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu falei, ué, como assim? Um homem piedoso, um homem que foi exaltado pelo Senhor, e ele lá no final, ele fala, agora eu estou compreendendo o Senhor melhor, e agora eu estou te contemplando, a revelação da sua pessoa está assim mais clara para mim. Então, quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai conhecendo ao Senhor, nós temos mais segurança. E eu repito, isso não vai tirar nossa dor, nosso sofrimento, nossos vales.
que nós passamos. Um outro erro dentro da leitura do livro de Jó é acharmos que consolo ele é falta de dor, né? Por exemplo, acho interessante, a gente precisa aprender com a Bíblia, né, que os judeus, quando eles perdem alguém, eles sepultam um ente querido, eles choram 7 dias. E os amigos, né, daquele que está enlutado, eles fazem visita na casa dessa pessoa que perdeu alguém, para chorar junto durante 7 dias. E eles ficam juntos. E aí a gente que é cristão, a gente, quando vai no sepultamento, chega para uma mãe que enterra um filho, ou uma irmã que enterra o esposo, fala assim: não, irmão, o nosso consolo é que ele está no céu, glória a Deus, seu filho está no céu, teu marido está no céu, tua mulher está no céu, né? Tua sogra está no céu, eu acho. Então, está no céu, aquele consolo maravilhoso. Está gravando, Adu, você não pode ouvir essa mensagem, não. Então, está no céu. Aí, isso é ignorância. Alguém chora porque alguém foi para o céu? Não. Alguém chora porque perdeu um ente querido, uma pessoa cara. Uma pessoa que foi cara. Tem um consolo que foi para o céu, a gente acredita que os santos vão para o céu, mas Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. O que Jesus faz? Aí Jesus chora. Aí tem alguns intérpretes que falam assim: não, Jesus chorou porque, enfim, tem várias teorias. Aí eu falo assim: bom, eu quero ficar com a interpretação de quem estava perto de Jesus, quem estava lá naquele funeral. Quem estava naquele funeral vendo Jesus chorando, eles falaram assim: vede como ele o amava. Eu fico com essa interpretação, porque quem estava lá que disse isso? Eu estou 2000 anos depois desse sepultamento. E Jesus chora. Então a gente acha que essa convicção até do conhecimento de Deus, do céu, essas coisas tiram a nossa dor. Não tira a dor. Consola, dá segurança, a gente entende que Deus está no controle. E a minha abordagem hoje é que temos que olhar para quem servimos, para quem cremos, para quem cantamos esses louvores bonitos que nós cantamos aqui, esse coral bonito. Ficou mais bonito quando as crianças chegaram para cantar, tá? Elas botaram para quebrar. Teve um aqui que pulou igual uma pipoca. Então ficou muito bonito. E aí, esse Deus que nós louvamos, exaltamos, que saímos de casa aos domingos para ouvir a sua palavra, nós precisamos entender que Ele é o Todo-Poderoso e que nós devemos descansar nele. Então, para a gente descansar nele, a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Nós não entendemos como Ele trabalha, mas nós cremos que Ele nos ama profundamente. Ele nos ama de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, miseráveis. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, e ao comermos a ceia nessa noite, nós trouxemos à memória a cruz, o sacrifício de Cristo Jesus, que morreu por nós. Nós que somos homens e mulheres indignos, o amor de Deus é quando nós olhamos para a cruz. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Jesus é a resposta de Deus para as nossas misérias. Jesus é a resposta de Deus para as nossas dores. Jesus é a resposta de Deus para as nossas angústias. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é a resposta de Deus. Então nós precisamos olhar para Ele. Ele nos ama. Jesus é o amor de Deus encarnado. Glória a Deus. João, escrevendo nas suas epístolas, na primeira, ele diz o seguinte, né, que essas mãos que apalparam o verbo da vida,
Nós não tivemos esse privilégio de João, mas pela fé nós apalpamos o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí Jó, voltando aqui ao livro, Jó pergunta e faz declarações fortes. Pergunta, 30 e poucas perguntas. Aí Deus começa a responder. Quando a gente pergunta alguma coisa a Deus, como eu disse lá no início, Deus pode responder ou não. Mas se Deus começar a responder, fica sentado, tá? Fica sentado, porque o Senhor tem umas perguntas muito fortes. Vamos lá para o capítulo 38. Então, capítulo 3, Jó começa a falar. E aí o livro começa, os amigos se aproximam, começam a indagar Jó, falar um montão de coisa para Jó. Aí Deus começa a responder o seu filho amado, que ele tinha prazer, né? Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem, digam bem alto comigo, sem, mais alto, sem. Aí Deus: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Olha um pouquinho para mim. Deus fez algumas perguntas para Jó. Essa é a primeira pergunta. A primeira pergunta é uma pergunta retórica, porque Deus sabia. Qual é a resposta? Onde, por exemplo, estava você quando Deus lançava os fundamentos da terra? Você não sabe, né? Você não sabe, né? Nem eu sei, né? Aí Deus, eu divido esse verso em duas partes, que as nossas palavras não podem escurecer os desígnios de Deus, porque é assim que Deus começa a falar do redemoinho, né? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento? Ninguém consegue escurecer os desígnios de Deus. Você pode brigar com Ele, você pode falar alto com Ele, você pode falar com Ele que você não entende, você pode falar com Ele, você pode brigar com Ele. Você sabia que você pode brigar com Ele? Pode brigar com Ele, vira a mesa, eu estou irado, Senhor. Ele vai ficar te ouvindo. Mas ele começa: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso aponta, sabe para quê? Para a nossa pequenez. Por mais capacitado que nós somos e que nós sejamos, nós não entendemos nada. E o profeta Isaías diz que o caminho de Deus é mais alto do que o nosso. Ele usa a figura do céu, assim como o céu está mais alto do que a terra. Aí, o profeta, inspirado pelo Espírito, está dizendo assim: olha só, Deus anda em outra dimensão. A gente está aqui embaixo, Deus está no trono de glória. Deus é aquele que com uma palavra, gente, eu não sei se você já parou para imaginar isso, com uma palavra diz: haja luz. Isso é uma coisa fantástica. Haja firmamento. A palavra que sai da boca do Senhor tem o poder de fazer um cabrito, um boi, todos os peixes, todas as árvores. Aí depois ele cria um homem, e aí quando ele cria um homem, ele sopra nas narinas de Adão fôlego de vida. Ele faz esse boneco. Olha só para o seu irmão de lado, fala: que boneco bonito, olha só o que ele fez. Caramba, que coisa linda, coisa fantástica. Eu tenho um irmão que ele é médico, e quando ele estava fazendo residência, e aí ele foi lá fazer anatomia, e ele não é crente, até hoje ele não é crente. Eu não sei como é que ele não é crente. Eu tenho 5 crentes e só um que não é. E aí ele conta, quando o professor abrindo o corpo lá
do cadáver, né, fazendo estudo, e quando ele também fez cardiologia, e quando ele viu o corpo humano por dentro, ele começou a pular e dizer: gente, Deus existe! Deus existe! Quem já viu o filme O Físico? Que filme é esse? Fantástico. E aí o homem foi lá para aquele Oriente que não podia tocar no defunto, mas ele, estudando medicina, ele era um discípulo, né? E ele conseguiu arrumar lá um defunto, ele abriu o defunto, aí ele foi para o mestre dele, e o mestre perguntou assim: como é que é por dentro? Ele disse assim: é fantástico. É fantástico. Seu coração, seu rim, seu pulmão. Esse Deus, foi Ele que nos criou. Aí onde estavas tu quando Ele lançava os fundamentos da terra? Quem somos nós para entender os planos desse Deus Todo-Poderoso, que nada foge ao seu domínio, ao seu poder, à sua graça, sua misericórdia? Ele não brinca com a gente, Ele cuida da gente. Ele não está fazendo a gente de marionete, Ele não está fazendo um experimento com a gente. Ele cuida de nós, com seu amor profundo. Ele é maravilhoso. O que vemos em Jó aqui, indo lá para capítulo 42, voltando aqui para o 38, fazendo esse passeio nesse livro, que vemos aqui a teologia do conhecimento empírico. O que é uma coisa empírica? Uma coisa prática, experimental. Jó, ele tinha o conhecimento teológico, certamente, tanto é que ele oferecia os sacrifícios, mas ele precisava de algo mais subjetivo, mais profundo. Ele precisava assim de uma experiência mais forte com esse Deus Todo-Poderoso, para ele entender quem é Deus. Nós precisamos entender quem é Deus. Eu quero ler um texto aqui, que todo mundo conhece, não, a maioria conhece, já passou por ele, mas eu queria ler com a igreja, que é Isaías, capítulo 40, Isaías descreve aqui o Senhor de uma maneira maravilhosa, versículo 12 a versículo 31, Amém? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives, a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam
quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, compararei para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Você pode dar um glória a Deus. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Mas Isaías diz, faz forte ao cansado, aleluia, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Toda a igreja lendo comigo bem alto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Esse é uma descrição do Deus que nós adoramos. Ele é Deus. Voltando ao livro de Jó, o tema que eu saquei, que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, a gente termina lá o livro de Jó, ele falando essa expressão, te conhecia só de ouvir falar. E o livro não dá prosseguimento. Mas se desse prosseguimento, a gente iria perceber certamente, provavelmente, né? Porque não está escrito, tem que usar o provavelmente, um tom diferente. Porque é diferente quando alguém sofre e que essa pessoa tem, assim, está crescendo no conhecimento de Deus. A gente percebe dor, conflito, porque a gente vai ter conflito, mas a gente percebe uma segurança na vida dessa pessoa. Aí Deus fala com Jó, diz um montão de coisa para Jó. Aí Deus fala assim, vou ensinar esse menino ainda precisa aprender algumas coisas. Aí Deus começa, senta Jó lá no banquinho, e aí dá uns conselhos para Jó, que eu queria usar esses conselhos de Deus para nós dessa noite, para mim e para você. Aí vamos lá para Jó, capítulo 40, versículo 15 ao 23. Voltemos ao livro. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele passeia no candeeiro. Estou com a Bíblia nova aqui. Essas folhinhas também. Jó 40, 15. Aí Deus fala assim para Jó. Achei. O que a gente vê lá no início? A manifestação do poder de Deus, né? Aí a gente lê novamente Deus no meio de um redemoinho, lá no versículo de número 6, falando lá, Jó respondendo, Deus falando. Aí lá no versículo 15, é brincadeira, olha só o que Deus fala para Jó. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como um boi. Olha um pouquinho para mim, tu está cheio de dor, perde filho, perde dinheiro, perde tudo, perde saúde. Aí o Senhor te senta aqui e fala assim, vem cá, dá uma olhadinha no hipopótamo. Como assim? Não, olha bem. Aí Deus começa do verso 15, 16, 17, começa a falar do hipopótamo, sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Verso 17, endurece a cauda. Verso 18, seus ossos são como tubos. Verso 19, ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Tudo do hipopótamo. Em verdade, os montes, verso 20, né? Lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Aí verso 21, olha, deita-se debaixo dos lotos, né?
E verso 22 ele fala dos lotos também, novamente. Aí no verso 23, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, Deus fala assim para Jó: olha, Jó, se um rio transborda, o hipopótamo não se apressa. Aí Deus começa a dizer mais: fica tranquilo. Você pode ler isso comigo? Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Quer dizer, Deus está dizendo, no verso 15, ele diz o seguinte: senta aqui, ó, quero te ensinar uma coisa. Aí Deus começa a usar a natureza para mostrar para Jó como ele deveria ver a situação dele. O hipopótamo, olha para ele, quando o rio transborda, o que acontece quando o rio transborda? O hipopótamo, ele percebe que ele está correndo perigo. Ele pode ser levado pela correnteza, pode vir madeira, coisa que pode feri-lo. Ele sabe que ele tem que sair dali. Então, quando ele percebe, ele tem uma leitura, e o negócio está feio aqui, aí vou sair daqui. Mas como é que ele sai? Ele não sai correndo, também com aquele tamanho todo, né? Mas o texto não diz isso, o texto não fala do tamanho dele. Deus, o que Deus usa? Ele não se apressa, quer dizer, ele sai, mas ele não se apressa, ele fica tranquilo. O que Deus estava querendo dizer para Jó e para nós? Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que você está sofrendo, mas tenha paz, eu estou cuidando de você. Estou cuidando de você, fique tranquilo. Então Deus mostra o hipopótamo para dizer isso para Jó: fica tranquilo que eu estou cuidando de você. Você falou um montão de coisa, reclamou várias vezes, e está aí tribulado, calma. Aí Deus continua usando a natureza, agora o próprio Senhor Jesus Cristo, no meio de uma cultura de fome, de carência, de luta, opressão dos romanos. E aí vem Jesus e fala: vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Dá uma olhadinha nos pássaros, eles não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai cuida de cada um, de um deles. Todos eles são cuidados pelo Pai. Mas vem cá, chega mais perto de mim, dá uma olhadinha nos lírios, nem Salomão se vestiu como um deles. Aí Deus usa o pássaro, usa o lírio, usa o hipopótamo, para ensinar para a gente que Ele é aquele que cuida de nós. Ele mostra isso tudo para dizer para nós que ele sabe o que está acontecendo conosco. Qual é o problema aqui? O problema não é de lá para cá, o problema é daqui para lá. Daqui para lá, como eu tenho crescido no conhecimento de Deus. Será que a gente tem amadurecido? Será que a gente tem se aproximado dele? Será que a gente está aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando para a gente se aproximar, ler a palavra do Senhor, pedir que o Senhor se revele mais e mais a nós, para que a gente possa ter essa convicção, né, que Ele está no controle, como nós lemos esse Isaías capítulo 40. Quando nós olhamos para a igreja hoje, a igreja fica muito mais firmada, e a gente está nesse período muito forte, um período da psicologia, dos coaching, né, da autoajuda, e as pessoas correm para tentar a satisfação pessoal de cada um dentro dessas ferramentas humanas, né, e a gente se esquece do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos, do Deus que está cuidando de nós. Irmãos, a nossa perícia não vai nos guardar, mas o conhecimento de Deus, Ele vai nos guardar. E às vezes, quando nós lemos o livro de Jó, a gente sempre, quando a gente chega lá no final do livro de Jó, eu queria ler no final com os irmãos, que é o capítulo 42, a gente fica muito impactado, ou então a gente até ora, dentro do verso de número 10 ao verso 16 desse capítulo 42, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Você pode ler isso bem alto? Mudou o Senhor a sorte de Jó,
quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Olha um pouquinho para mim. Esse final aqui é uma bênção? É. Eu quero isso para a minha vida? Quero. Eu não sou hipócrita, né? Nem você, né? Então eu quero isso para a minha vida. Mas será que isso aqui é o fundamental? Qual é o fundamental nessa narrativa? Pelo menos para mim, o fundamental é o versículo de número 5 do capítulo 42. Porque o versículo 5 do capítulo 42 é aquela, vamos dizer assim, aquela coluna vertebral, aquele âmago da história, aquele conteúdo que eu preciso, que nós precisamos. Eu queria que nós lêssemos bem alto. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha só o versículo 6. Por isso me abomino e quê? E me arrependo. Esse me arrependo, fala assim, eu disse um montão de bobagem. Eu não entendia nada. Eu me arrependo porque agora eu te conheço. Era só de ouvir. Agora ele teve uma experiência com o Senhor. Ele contemplou a Deus. Gente, quando a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, quando a gente fala de conhecimento de Deus, é crescimento, porque para mim, nem no céu a gente vai conhecer Deus plenamente. Isso é uma teologia virginiana, tá? Porque quando o conhecimento ele se iguala, a admiração se perde. Por exemplo, quando você olha alguém de longe, alguém falando, você pode ter admiração dele, por ele ou por ela, mas quando você se aproxima dessa pessoa, você passa a conhecer essa pessoa, você compreende que ela é a mesma coisa, é igual a você, carente igual a você, aí você perde a admiração. Deus, a gente nunca vai perder a admiração do Senhor. No céu Ele vai continuar o soberano, todo-poderoso, aquele ser que deve ser adorado para sempre. Então eu não entendo que eu vou conhecer Deus plenamente. Eu entendo que nós vamos contemplar o Senhor, mas Ele vai continuar sendo Deus na sua majestade. Então, para mim, eu te conhecia só de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos te veem, é que eu queria trazer para os irmãos. Toda essa história, todo esse livro, toda essa narrativa de dor, o que eu saco aqui para aplicar para mim, para você, é o seguinte: leve isso para casa. Se você não conseguiu me acompanhar na exposição da ideia do livro todo, leve pelo menos essa frase: eu preciso conhecer mais a Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso conhecer mais a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nosso Pai Celestial, nós estamos na Sua presença. Abre os nossos olhos, ó Senhor, para que nós possamos Te conhecer mais e mais, mais e mais. Que nossos olhos sejam abertos para que possamos contemplar a beleza da Sua majestade, que possamos, ó Deus, aquietar os nossos corações com milhões de coisas que nós não entendemos. A maioria das coisas nós não entendemos. Enfim, nós não sabemos nada, vezes nada. Ó Deus, mas no entanto nós queremos se aproximar mais de Ti, para que através do Senhor possamos fazer uma leitura mais precisa da nossa vida, para que possamos olhar, ó Deus, com Teus olhos, para que possamos olhar para a nossa vida e entender que Tu estás no controle, que nada foge do Teu poder, da Tua graça. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela nossa vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, por nós. Continua nos dando graça, continua sustentando as nossas vidas em Tuas mãos. Pai amado, nós não entendemos muitas coisas,
mas nós queremos nos prostrar diante de Ti. Nós queremos Te conhecer mais e mais. Nós queremos falar como Jó. Eu Te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te veem. Senhor, nós queremos Te contemplar, porque Tu és o Deus que nos ama profundamente, a ponto de dar o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua grande graça. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que os santos levantem um forte louvor de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar glórias ao Senhor, você pode exaltar o Rei da Glória, Deus de amor, Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado, obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, obrigado pela Tua grande misericórdia, que dura para sempre, e que os santos do Senhor digam amém. Feche a mão do seu irmão e diga: Deus está cuidando de você.